verso 7. Apocalipse 22, verso 7. Amém? Está dito assim: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Verso 12, Jesus diz novamente: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Pode tomar o seu assento. Oremos. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, podemos participar de todos os momentos que já aconteceram desde ontem, ouvimos a palavra ontem, louvamos o Teu nome, vimos, Senhor, os nossos jovens contribuírem com uma peça de teatro para nos chamar a atenção. Somos a igreja do Senhor e precisamos estar de pé, acordados e fazendo a Tua vontade. Senhor, os louvores entoados, a dança, meu Pai, que foi apresentada para o Senhor e não para nós. Ó Senhor, agora é a Tua palavra novamente, agora é a essência do Evangelho, a Tua palavra que é viva, Senhor, que ela fale mais uma vez ao coração de cada um que estamos aqui e até mesmo assistindo pela internet. Que a Tua palavra, Senhor, fale no profundo do nosso ser, para sermos, a cada vez que a ouvirmos, sermos um pouquinho mais moldados à estatura do homem perfeito, que é Jesus, Teu Filho e nosso Salvador. Por isso, Senhor, eu clamo, fala conosco através dessa palavra. Dá-me entendimento, Senhor. Dá-me, Senhor, a interpretação do Espírito, dada pelo Espírito, e não do homem, Pai, porque a interpretação do homem de nada vale, sim a do Senhor, porque do Senhor é a verdade. Assim fala conosco, Pai. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, então hoje é um culto de encerramento da conferência dos nossos jovens, e digamos que até aqui tem sido maravilhoso. Cada momento aqui desde ontem tem sido maravilhoso, e os nossos jovens, a liderança dos nossos jovens estão de parabéns, de parabéns. E como falou o pastor Edmar ontem, né? Sobre essa atitude do Ministério de Jovens, trabalhar uma conferência que fala e anseia pela volta de Jesus. Porque nós sabemos que a maioria dos jovens, mesmo jovens cristãos, o que mais tem na mente não é o retorno de Cristo, e sim de viver uma vida bacana nessa terra, de alcançar seus desejos, seus anseios, seus sonhos profissionais, sentimentais, financeiros e assim por diante. Sabemos que a maior parte das pessoas pensam primeiro nas suas próprias vidas, pensam primeiro, em se dar bem neste mundo, em conseguir conquistar. É algo que está, no coração humano. Conquistar é algo que está no coração humano, desde que a gente nasce, e assim que a gente começa a ter entendimento da vida, temos desejo de alcançar, temos desejo de conquistar, de realizar. Então isso é natural, porém essas coisas não podem estar acima de Cristo em nossas vidas. Essas coisas não podem estar acima de nós, acima de Cristo em nossas vidas. Nós primeiro temos que dedicar as nossas vidas ao Senhor, e todas as demais coisas, Ele mesmo diz, vão ser acrescentadas. E agora é fato de que nós vivemos um tempo bem difícil sobre a terra. Nós temos visto muita coisa acontecendo nesses últimos tempos. Temos visto tantas guerras, temos visto o amor das pessoas, da humanidade se esfriando, temos visto o pecado tomando o lugar da verdade, a mentira tomando o lugar da verdade, temos visto a corrupção ganhar dominância sobre a terra, temos visto o bem sendo acobertado, o bem sendo ignorado por tantos.
Então nós vivemos um tempo bem difícil, é verdade. Governos corruptos, que ao invés de fazer o bem à população, estão roubando a população, tirando da população seus direitos e assim por diante. Então vivemos tempos difíceis. Vivemos sinais na terra e também vivemos sinais nos céus de que Jesus Cristo está vindo. Tudo isso que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo com os nossos olhos, ouvindo com os nossos ouvidos no mundo, né, são nada mais, nada menos do que cumprimento das profecias bíblicas, desde o Velho Testamento até o Novo, até o Apocalipse. Nós temos visto o cumprimento dessas profecias, sinais nos céus. Nós temos visto coisas que estão trazendo admiração. Estamos num período em que está sendo captado no espaço pelos telescópios, né, mais poderosos aí do mundo. Está sendo captado no espaço algo que parece e que não parece um cometa, algo que parece e não parece um asteroide, algo que está intrigando os cientistas, os observadores, algo que está trazendo, né, preocupação até. Entenda, está sendo meio que acobertado o que acontece realmente no espaço. Recentemente, semana passada, houve uma reunião, né, das grandes potências aí da ciência, a NASA, a ESA da União Europeia e até mesmo a ONU e o presidente dos Estados Unidos, para falar sobre sobre essa anomalia, sobre esse algo nos céus que está intrigando. É algo real? É um asteroide? É um cometa? É uma nave alienígena? É sei lá o que? Eles estão preocupados. E assim, parece que eles descobriram alguma coisa a mais, e eles não estão revelando isso à humanidade. Parece que eles estão descobrindo alguma coisa a mais, que talvez seja bem preocupante para o nosso planeta. Talvez seja bem preocupante. Nós já assistimos vários filmes, né? Desde que somos aí jovens, já assistimos vários filmes sobre o Apocalipse, sobre o fim das eras, fim do mundo. E em especial aquele filme mais antigo da década de 90, que foi a queda de um meteoro no planeta. Esqueci o nome, fugiu o nome. Qual? Impacto Profundo, obrigado. Esse filme ficou bem marcado, né? Porque é o que mais se aproxima da Bíblia Sagrada, ele é o que mais se aproxima do Apocalipse quando fala desse evento. E nós sabemos que é um evento que não pode ser evitado, é uma coisa que não vai poder ser evitada. Quando for acontecer, acontecerá e não tem jeito, não tem jeito. Então, sinais na terra, sinais nos céus, anunciam o retorno de Jesus Cristo. Assim como ele subiu, ele vai voltar. A sua primeira vinda já ocorreu, ele nasceu entre os homens, foi um homem como cada um de nós. Ele veio para pregar o amor, para pregar o caminho da vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele veio para nos mostrar esse caminho. E depois que ele cumpriu ali, né, a sua missão, que era de morrer na cruz, morrer numa cruz, ou seja, ter o seu corpo imolado naquela cruz, o seu sangue derramado naquela cruz, para quê? Para perdão dos nossos pecados, para a salvação das nossas almas. Ele cumpriu essa missão, e depois de morto, no terceiro dia, o Pai o ressuscitou dentre os mortos, e ele voltou à vida. Ele venceu a morte, como foi cantado aqui. Ele venceu a morte. Ele apareceu aos seus discípulos puderam comprovar que ele estava vivo, puderam tocar nele, comeram com ele, se alimentaram com ele. Ele apareceu para mais de 500 de seus discípulos de uma só vez, numa única vez, para mais de 500 pessoas, ou seja, 40 dias ainda após a sua ressurreição, ele permaneceu sobre a terra, cumprindo sua missão. E depois de dar as últimas instruções aos 11, ele foi assunto aos céus, a olho nu. Seus discípulos ficaram olhando admirados, ele subindo. E Atos capítulo 1 diz que 2 anjos apareceram assim no ar e perguntaram para eles: o que vocês estão olhando? Por que vocês estão tão admirados? Pois da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir,
vocês vão vê-lo descer outra vez. E é este evento que nós aguardamos. Cremos no primeiro evento, cremos na sua morte, na sua ressurreição, no perdão dos nossos pecados, e agora aguardamos o seu retorno. E o que tudo indica, seu retorno será nesta geração. O que tudo indica, biblicamente, é que esta será a última geração. A última geração. E se você não acredita pela palavra, acredite pela ciência. Estão dizendo que o fim do mundo está próximo, né? O aquecimento global, o que está acontecendo no mundo inteiro, a seca, a fome e tanta coisa ruim acontecendo, tudo está indicando, e a ciência diz que o fim está próximo. O fim está próximo. Tanto que procuram vida em Marte, estão tentando levar a vida para Marte. Mais do que nunca agora, Elon Musk está lá trabalhando para levar a vida para Marte, uma colônia de seres humanos lá em Marte, para poder dar continuidade à civilização humana. Algo que não será possível, porque para onde fugiremos da presença de Deus? Para onde iremos da presença de Deus? Que escreveu o salmista: se eu subir ao céu, Deus estará lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estará o Senhor. Se eu subir às asas da alva, lá também estará o Senhor. Para onde eu irei da presença de Deus? Então ninguém pode escapar de Deus. Ninguém pode escapar. Entenderam? Então, se não cremos, se os seres humanos comuns não creem pela palavra, precisam crer pelo menos pela ciência que está dizendo isso, que o mundo está no fim, as geleiras estão derretendo dia a dia, praias estão sumindo, praias aqui no nosso país estão sumindo, a água está cobrindo a areia e chegando nas casas. Ou seja, tudo isso são indicações de que o fim está próximo. E Jesus está dizendo aqui: eis que venho sem demora, eis que venho em breve. Ele deu prenúncios de quando seria o seu retorno. Em Mateus capítulo 24, ele fala como seria o princípio das dores, aquilo que antecederia o fim e o seu retorno. Ele falou de guerras, rumores de guerras, ele disse de fome, de pestes, doenças, epidemias, pandemias. Ele falou sobre terremotos em vários lugares da terra. Ele falou sobre todas essas coisas e disse: fiquem atentos, ainda não é o fim, mas é o princípio de todas as dores, né? Quando ele usou a expressão o princípio das dores, ele usou essa expressão para ilustrar a questão das dores de parto, de uma mulher que está para dar à luz, né? Ela sofre muito antes de dar à luz. Você que é mulher, você que já teve parto normal, sabe o que é isso. Sofre muito ao dar à luz. São dores que as mulheres dizem: um homem não aguenta essas dores. Minha esposa já falaram, muitas mulheres falam: não, o homem não aguenta esse tipo de dor, né? Ou seja, então Jesus está usando a expressão princípio das dores, justamente falando de um parto. Ou seja, é muito sofrimento antes, mas depois que a criança nasce, uma alegria toma conta daquela mãe, e as dores se vão. Então Jesus ilustra dessa maneira acerca do fim. Ou seja, o que precede o fim é doloroso, são muitos sofrimentos terrenos, muita coisa ruim acontecendo no mundo, muita coisa ruim nos levando a sofrer, mas depois desse sofrimento virá a vida eterna, virá o que Deus prometeu para nós desde o princípio, vida eterna. E é sobre isso que Jesus está dizendo aqui. Ele diz: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras das profecias desse livro. Ou seja, feliz é aquele que dá ouvidos à pregação do Evangelho, feliz é aquele que dá ouvidos à pregação da palavra de Deus, feliz é aquele que quer mais de Deus, feliz é aquele que quer desvendar, quer entender mais a palavra de Deus, e busca entender a palavra de Deus, porque quem busca, a Bíblia diz que encontra. Quem bate nessa porta, a Bíblia diz que a porta se abre. Quem pede isso para Deus, a Bíblia diz que Deus dá. Entenderam? Então, bem-aventurados, mais do que felizes somos nós, os que cremos e os que buscamos, porque em breve, quando Ele vier, nós seremos reunidos a Ele. Nós seremos reunidos a Ele.
O verso 12 ele diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ou seja, esta promessa vinculada é a bênção da salvação no momento da imortalidade. Se você for comigo em 1 Coríntios no capítulo 15, 1 Coríntios no capítulo 15, o apóstolo Paulo escreveu sobre esse momento. 15 verso 50, 15 verso 50, isso é muito importante a gente saber. Deus não deixa a gente vagando, como é que será que vai ser isso, né? Ele explica, ele traz para nós a revelação. Paulo escreveu: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. O que isso quer dizer? Ou seja, este corpo, propriamente dito aqui, não pode herdar o reino de Deus. Não será este corpo, não será ele na maneira em que se encontra, carne e sangue, não vai ser assim. Entenderam? Lembra que Jesus também, numa passagem, quando ele é questionado pelos fariseus acerca da vida eterna, Jesus responde na questão, na interrogação, Jesus responde que os homens, os cristãos, aqueles que são salvos, serão como os anjos, eles não vão se casar e nem vão se dar em casamento, ou seja, serão assexuados. Então Jesus já dá ali, né, um entendimento de que não vai ser como é aqui, não será como aqui. Todos nós vamos coexistir, não deixaremos de existir. Alguns pensam assim: mas eu acho que vai ser ruim, porque eu não vou lembrar quem era eu nesse mundo, eu não vou lembrar quem era minha esposa, minha mãe, meu pai, meus irmãos. A Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário, a Bíblia dá indícios de que nós vamos saber perfeitamente quem somos e quem são os demais. Nós vamos entender tudo isso e nós vamos saber quem nós somos, quem nós éramos aqui, e nós vamos conhecer as pessoas do passado, os homens, os grandes homens e mulheres de Deus do passado, que estão na Bíblia, inseridos na Bíblia: Moisés, Isaac, Jacó, Abraão, né, os apóstolos. Vamos saber quem são todos eles só de olhar, sem precisar perguntar, E isso está, né, inserido naquela passagem em que Jesus sobe com 3 de seus discípulos ao monte, e aí no momento da transfiguração aparecem diante de Jesus glorificados Moisés e Elias, e Pedro fica alucinado. E aí então ele chega no mestre e fala: mestre, quer que nós façamos uma tenda para o Senhor, um para Elias e outra para Moisés? Ou seja, como que Pedro sabia que ali era Moisés e que aquele outro era Elias? Como que ele sabia? Quando estava escrito uma plaquinha: Moisés, Elias? Não, simplesmente houve revelação. O Espírito Santo trouxe revelação à mente, aos olhos de Pedro e daqueles outros 2 discípulos. Então isso nos mostra que lá saberemos quem fomos, quem somos e quem são os demais. Saberemos exatamente. O que vai ser tirado de nós lá, o que não vai estar em nós lá, são esses sentimentos que nos trazem dor, que nos trazem sofrimento, que nos trazem tristeza, que nos fazem chorar, que nos fazem adoecer. Estes sentimentos não existirão. Essa parte vai ser eliminada, porque naquele lugar só haverá alegria. A palavra fala que nós vamos receber a coroa da alegria. A coroa da alegria. Eu quero falar sobre as coroas aqui. Eu vou tentar ser bem breve aqui para falar sobre as coroas que a igreja, que aqueles que creem em Jesus vão receber de Deus naquele dia. Mas aqui, só mais um pouquinho desse texto, no verso 51, eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos. Paulo está falando sobre a morte. Nem todos vão passar pela morte, senão nunca vai ter fim. Se esperar morrer todo mundo, nunca vai ter fim. Entendeu? Nem todos dormiremos, ele diz, mas todos seremos transformados.
Este corpo passará por uma transformação, no momento, vai ser muito rápido, num abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, não poderão mais ser corrompidos, incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Percebeu? Então este é o grande momento, que Jesus está dizendo: eis que eu venho em breve, e a minha recompensa estará comigo. Que recompensa é essa? São os galardões declarados por Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 3? Não. Jesus não disse no plural, galardões. Ele disse: a minha recompensa estará comigo. Ou seja, a recompensa da vida eterna. Sabe que recompensa é essa? Vamos para as coroas. Vamos para as coroas. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 8. Diz assim: agora me está reservado o quê? A coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que dia? Quando Jesus vier. Quando Jesus vier. E não somente a mim, Paulo está dizendo, não somente a mim, mas também a todos os que me amam, ou melhor, a todos os que amam a sua vinda. Paulo disse: não vai ser só eu que vou receber essa coroa de justiça, mas todos aqueles que amam a vinda de Jesus, ou seja, aqueles que estão aguardando ansiosamente a vinda de Jesus. Eu aguardo essa vinda, eu tenho vivido com essa expectativa, eu tenho vivido aguardando Jesus voltar. Por isso estamos dizendo Maranata. Sabia que essa palavra Maranata quer dizer exatamente: ora vem, Senhor Jesus? E já nos primórdios da igreja, já nos tempos de Paulo, o povo de Deus, como Paulo já havia pregado a volta de Cristo, Pedro também já havia pregado a volta de Cristo, os discípulos, os apóstolos estavam pregando a volta de Jesus, sua segunda vinda, porque desde então eles sempre anunciavam que Jesus voltaria novamente. Então a igreja daquele período já esperava que Jesus voltasse no seu tempo, e eles tinham tanto anseio pela volta de Jesus no seu tempo, que eles não se cumprimentavam mais somente com graça e paz. Graça do hebraico, paz, ou melhor, graça do grego, paz do hebraico. Eles uniram as duas palavras, graça e paz. Então, eles não se cumprimentavam mais assim, eles diziam graça e paz, Maranata. Na Bíblia, isso está inserido na Bíblia. Eles diziam paz do Senhor, Maranata. Ou seja, eles ansiavam em seu tempo o retorno de Jesus, o retorno do Senhor Jesus. E eles nem estavam perto ainda do retorno, como nós estamos. Nós somos esta geração. Nós somos a geração em que Cristo retorna a este mundo. Nós somos esta geração. E Paulo está dizendo assim: olha, eu já estou terminando o meu trabalho. Ele diz lá no verso 6, né? Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Ou seja, ele está falando de sua morte. Deus já tinha revelado para ele: está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente para mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. É uma coroa que está reservada para todos os que amam a vinda de Jesus. Falando ainda da coroa, em Tiago capítulo 1, Tiago 1, logo depois de Hebreus, olha o que ele escreveu também. Tiago aqui, dizem os estudiosos, que este não era o apóstolo Tiago, e sim o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus. Entendeu? Este que também se tornou discípulo de Cristo, depois
de todos aqueles acontecimentos. Então Tiago 1, no verso 12, ele escreveu assim: feliz é o homem que persevera na provação. O que é isso? Que não desiste. Quantos já não desistiram de Cristo nesta vida? Tem muitas pessoas que desistem desse caminho. Por quê? Porque não é um caminho fácil de trilhar. Não é um caminho fácil de trilhar. Andar com Cristo é viver provações no mundo. Andar com Cristo é viver perseguido, é viver odiado muitas vezes, é viver desprezado tantas outras. Então não é tão fácil andar com Jesus, porque o mundo lá fora odeia Jesus. Os ímpios odeiam a Jesus, porque eles amam o pecado, amam a presente era, amam suas próprias vidas nesse mundo. E quando nós que nos convertemos a Jesus, quando nós confessamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, as nossas vidas passam por mudanças. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo, feitos de novo, recebemos uma nova vida, entendeu? E essa nova vida não condiz com a vida que nós tínhamos antes, né? Ou seja, vícios, bebida, farras, prostituição, roubo, mentira, tudo que se diz pecado, foi nossas vidas lá fora. Pode ser que eu nunca matei ninguém, mas não com uma arma de fogo, mas já matei pessoas falando mal delas. Então essa era a minha fazia parte da minha velha vida. Então eu vivia de acordo com o mundo, eu andava de acordo com o que eles vivem. Vocês também. E aí quando nós nascemos de novo em Cristo, somos regenerados pelo Espírito, essa vida já não tem mais a ver conosco, então nós abandonamos todas essas coisas. Mas o pecado continua insistindo em nos tragar de volta. Nós continuamos sendo tentados a voltar para aquela vida, a fazer o que nós não queremos fazer, e nós insistimos em não desistir e continuar com Jesus. Então nós permanecemos firmes, olhando para Jesus, dizendo: não, eu não vou voltar mais para aquela vida. De vez em quando, às vezes pode até acontecer, dar uma derrapadinha, mas a gente logo põe a mente em si, no coração, a gente acorda, fala: meu Deus, não, essa não é a minha vida, eu não quero mais isso para mim, Senhor, me ajuda. E o Senhor nos ajuda, e a gente continua firme. Então essa é a perseverança, perseverarmos, insistimos em andar na presença de Deus até o fim das nossas vidas terrenas. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, ou seja, vai haver uma aprovação se a gente não desistir, estaremos aprovados. Depois de aprovado, receberá o que? A coroa da vida, coroa da justiça, e agora a coroa da vida. E que vida é essa? Vida plena com Deus, vida plena, vida eterna. Sabe o que é isso? Vida para sempre, vida para sempre, aleluia. Receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Compreendeu? Os que amam a Deus vão receber essa coroa. Os que amam a sua vinda, que estão dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, receberão a coroa da vida. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 19, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 19, Paulo diz assim: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que naquele dia em que ele recebeu a coroa da justiça, ele também vai receber a coroa da alegria, ou seja, pelo povo que ele evangelizou, as pessoas que ele levou a Cristo, as pessoas que ele trabalhou e insistiu para que não desistissem de Jesus, estando diante do Senhor, na sua presença, todos lá com Paulo vai se alegrar e receber essa coroa. Nós que trabalhamos pela vida de alguém, nós que trabalhamos pela conversão de alguém, que lutamos por trazer essa pessoa que nós amamos para Cristo,
né, que insistimos com ela, não pare, vamos lá, esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida, é Jesus o Salvador. E olha a alegria, vai ser uma coroa também para nós, quando nós estivermos lá junto com essas pessoas, eu estiver lá junto com você, você estiver junto comigo, nós estivermos reunidos lá, todo este povo lindo, junto, olha a coroa da alegria. A coroa da alegria, podemos ver lá, que estamos juntos, unidos, reunidos, oh, valeu a pena toda a perseguição que nós vivemos, valeu a pena todas as lutas que nós tivemos no mundo, valeu a pena eu ter orado por você, valeu a pena você ter orado por mim, valeu a pena, olha que alegria, que coroa maravilhosa, salvos em Cristo, todos na presença de Jesus, na eternidade, todos, e outra, é uma coroa que não perece. Uma coroa terrena, uma coroa de pedras, ela perece, de ouro, ela perece. Porque Jesus disse que tudo vai passar, céus e terra vão passar, tudo vai perecer. Mas aqueles que amam o Senhor e a sua vinda, não vão perecer. E a coroa que Ele vai receber, que nós vamos receber, também não vão perecer. Vê comigo lá em 1 Coríntios 9, 25. 1 Coríntios 9, verso 25. Aleluia. Paulo diz assim, vou pegar o verso 24 também. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Ou seja, quem vai participar de uma Olimpíada, quem vai, um jogador de futebol está se preparando para mais um jogo, eles passam por um treinamento rigoroso, um jogador de vôlei, qualquer tipo de atleta, eles passam por treinamentos rigorosos, Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Lutam para ganhar, para ganhar aquele troféu, mas aquilo logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ou seja, nós insistimos, perseverarmos em vivermos uma vida que agrade a Deus, uma vida que agrade o nosso Criador, perseverarmos em vivermos uma vida crendo em Jesus, no seu sacrifício, no seu perdão concedido na cruz, vivemos uma vida assim, fazendo o bem, amando o nosso próximo, ou seja, isso vai nos trazer uma coroa que não vai perecer, vai nos trazer uma coroa que vai durar para sempre. Não é a vida eterna, não é fazemos o bem, a vida eterna foi Cristo quem conquistou para nós na cruz do Calvário, Ele nos presenteou com ela quando nós cremos, e agora nós zelamos pela nossa vida eterna, nós agora colocamos a nossa salvação em ação. E como é que se põe a salvação em ação? Transmitindo amor ao nosso próximo, fazendo bem ao nosso próximo. Nós estamos com zelo, guardando a nossa coroa, cuidando da nossa coroa que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Entendeu? Então é uma coroa que não vai perecer, mas vai durar para sempre. E aí ele diz no 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Nós temos um alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Ou seja, não permito que o meu corpo me leve a desviar do caminho da verdade, que é Cristo Jesus. Eu escravizo o meu corpo para que ele faça a vontade de Deus e não a vontade dele próprio, que são as vontades da carne, os prazeres carnais deste mundo que nos levam ao pecado. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, que bem faria? Bom, eu faria o bem, pregando para você como deve viver, e você está ouvindo, dando ouvidos, e você está vivendo assim, mas eu não viver o que eu estou pregando para vocês. Que vantagem seria para mim? Para mim nenhuma.
Para quem ouve, dá ouvidos e pratica, glória a Deus. Mas se eu prego e eu mesmo não dou ouvidos, sem vantagem para mim. Eu não teria também o presente da vida eterna. Então Paulo está dizendo isso. Por isso eu escravizo o meu corpo. Eu domino o meu corpo para que ele não faça a vontade da carne. E assim você tem que viver. Jovens, quem dirá mais os jovens, estão começando agora, né? Alguns que já estão namorando, outros que já estão noivando. Quão dura é a batalha, né? Dos impulsos sexuais, que ficam lá cutucando a gente. Isso não é pecado, os impulsos sexuais não são pecado, eles fazem parte da nossa natureza terrena, Deus criou isso em nós, mas dominá-los é que é o mais importante, aprendermos a termos o domínio sobre o nosso corpo, para não pecar contra o nosso Deus, porque o sexo foi feito para o casamento, para o desfrutar de uma vida a dois, depois de um matrimônio, abençoado por Deus. Então jovens, muito cuidado com, né, as ofertas lá de fora, que querem tirar vocês da igreja, para ir para festas, para ir para isso, fazer aquilo outro, beber, experimentar, né, o cigarro, experimentar uma droga. Cuidado, porque o mundo tem trabalhado para isso. Estejam firmes, dando ouvidos à palavra de Deus que está sendo pregada ao coração de vocês. Não se entregue aos desejos de sua própria carne. Deem ouvidos a essa palavra e façam o que Paulo está ensinando. Nós levarmos o nosso corpo, né, ali como escravo do bem, escravo de Cristo, para não voltar a pecar contra Deus. Essa escravidão nos trará muitos benefícios aqui e na eternidade. Entendeu? Então essa é a coroa imperecível. E 1 Pedro capítulo 5, já estou quase finalizando. 1 Pedro 5, verso 4. 1 Pedro 5, verso 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, quem é o Supremo Pastor? Quem é? Não ouvi, quem é? Não sou eu. Eu pensei que era eu. Não, pensei que era o pastor Gabriel, pastor Antônio. O nosso Supremo Pastor é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, e Ele está para se manifestar em breve, muito em breve. Ele vai se manifestar ao mundo, Ele vai se manifestar a todos nós. E aí está dito aqui no verso 5, olha lá, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês quem? A igreja, nós os que cremos em Cristo, nós os que vivemos em comunhão com Cristo, nós os que vivemos em comunhão uns com os outros, nós os que amamos o nosso próximo, que ajudamos os necessitados, porque nós precisamos viver assim para Deus. Receberemos o quê? A imperecível coroa da glória. A imperecível coroa da glória está preparada para todos aqueles que amam a vinda de Cristo. Quem ama a vinda de Cristo está se preparando. Quem ama a vinda de Cristo está fazendo bem. Quem ama a vida de Cristo está dizendo não ao pecado todos os dias. Quem ama a vida de Cristo está perdoando o seu semelhante, está abrindo o coração para perdoar, não guarda mais mágoa, não guarda mais rancor, porque está se preparando, porque ama a vinda de Cristo. Ama a vinda de Cristo. Então, se você está em dívida aí com Deus essa noite, devendo perdão a alguém, não, mas não dá para perdoar, porque o que aquela pessoa fez, não tem como perdoar, só Deus pode. Deus disse que nós temos que perdoar. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Lembra quando ele terminou de ensinar a oração do Pai Nosso? Ele frisou o que daquela oração? A questão do perdão. Ele orou, ensinando a oração, ele disse: Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores.
E aí depois, quando termina, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí ele diz: olha, se vocês não perdoarem os seus semelhantes aqui nesta terra, o Pai de vocês que está nos céus não perdoará os seus pecados também. Então o requisito para entrar no céu, um dos mais importantes, é perdoar. É perdoar. O pastor ontem aqui falou, o pastor Edmar falou que nós temos uma missão. A nossa missão é amar. Amar e amar. Eu concordo com ele. Nossa missão é amar até os inimigos das nossas almas. Até aqueles que nos odeiam, que querem a gente morto. Devemos amá-los e orar por suas vidas para que eles sejam salvos. Essa é a nossa missão maior. Amar, para que Cristo seja visto em nós. Jesus Cristo odiou alguém quando ele esteve no mundo, né? Nos evangelhos, você viu Jesus odiando alguém? Ele não odiou ninguém, nem aqueles que o odiavam, nem aqueles que o crucificaram. Aqueles que o crucificaram, ele na cruz, ele ora e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Da mesma maneira, ele quer que nós também amemos e perdoemos os nossos semelhantes, não importa quem seja. Não importa quem seja. E o último texto que eu quero trazer para você essa noite, para dizer que Jesus Cristo está vindo e você está esperando, eu estou esperando. Ele disse: eu venho em breve e a minha recompensa está comigo. Qual é a recompensa? É a coroa da vida, é a coroa da alegria, é a coroa da justiça, é a coroa que não perece, é a coroa da glória. A recompensa está com Ele. Como devemos, como receber a coroa? Quem vai receber essa coroa? Olha aí, Romanos capítulo 6, último texto dessa noite. Romanos capítulo 6, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma, ao povo romano, tanto a igreja quanto aqueles que iam se convertendo. Romanos 6, verso 13. Verso 13 em diante. Aleluia. Amém? Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Ei, nós voltamos da morte para a vida. Quem não conhece a Cristo, quem ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quem não vive para Ele ainda, está morto. A morte espiritual, está morto. Precisa de Cristo para reviver. Entendeu? Então, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem está em Cristo, não vive pela lei, mas pela graça, o perdão derramado sobre as nossas vidas. Até o verso 23, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo responde: de maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes oferecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, porque um dia nós fomos, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitido, ou seja, agora vivemos pela palavra de Deus, agora obedecemos a palavra de Deus, a vontade de Deus. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Oh glória! Escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, ou seja, Paulo está falando de uma maneira humana para a gente entender, porque de maneira espiritual, profunda, talvez não entendêssemos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Quais foram os frutos que nós colhemos da injustiça?
Quais foram os frutos que nós colhemos do pecado? Qual foi o bem que o pecado nos fez? É isso que ele está perguntando. Qual foi o bem que o pecado nos fez? Estamos gozando de algum bem do pecado? Temos alegria, né? Temos conforto em algum bem que o pecado colocou em nossas vidas? O fim delas é a morte. O fim do pecado é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, irmãos. Jesus está vindo. Prepare-se para se encontrar com Ele. Ele está vindo. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. 14, Apocalipse 22, 14. Felizes os que lavam as suas vestes, ou seja, os que têm suas vidas transformadas por Cristo Jesus. Esse é o lavar das vestes. E assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva. Quem é a noiva? Quem é a noiva? A igreja. Desperta a igreja. Desperta a igreja. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. De graça. Ainda é de graça. Mas foi pago um alto preço para que fosse de graça. Jesus teve que se despir da sua glória, se fazer como um de nós, nascer como um de suas próprias criaturas, se humilhar, porque Ele é Deus, se humilhar e morrer numa cruz do Calvário, para que nós tivéssemos de graça a redenção das nossas vidas. Teve que morrer numa cruz, se entregar ali, para que nós fôssemos perdoados e tivéssemos de graça o dom da vida eterna. Ele comprou com o seu sangue a vida eterna para todos nós. E o que Ele espera de mim e de você é que nós valorizemos a vida que Ele nos deu, a vida que Ele comprou para nós. É que a gente valorize fazendo o bem, é que a gente valorize nos amando uns aos outros. Jesus disse: eu dou um novo mandamento, e o mandamento novo é esse: amem-se uns aos outros, aqui, entre nós, corpo de Cristo, amem-se uns aos outros como eu vos amei. E aí quem está lá fora vai saber que vocês são meus discípulos. Aprendendo a nos amar aqui, o amor ao próximo lá fora vai ter muito mais sentido. Senão nós não aprendemos a nos amar aqui, como amaremos quem está lá fora? Como vamos amar quem está lá fora? Se nós não nos amarmos e não amarmos o próximo, como podemos dizer que conhecemos a Deus, a quem a gente não vê? Entendeu? Então guarda essa palavra no coração e entenda: está preparado para nós uma coroa imperecível, gloriosa, justa, cheia de justiça. Está preparado para nós a coroa que não vai perecer nunca mais. E Jesus está vindo com ela. Ele está vindo com essa coroa para nos presentear, para nos dar. Por quê? Porque nós estamos nos preparando e estamos amando a sua vinda. Até que Ele venha, adore-o,
viva para Ele, ame seu irmão, ame sua família, ame seu próximo, ame e ore pelos seus inimigos, para que quando Jesus voltar, Ele encontre você assim, vivendo por fé, e não pelo que você vê. Amém? Glorifique o Senhor com as suas palmas.